Ok. Gravando então. Boa noite, pessoal. Eu vou pedir, antes de mais nada, enquanto outras pessoas talvez cheguem, que os nossos convidados, eu estou falando nossos porque, na verdade, a organização aqui, de certa forma, minha e do Paulo Lima, né? Nós dois fazemos uma graduação complementar. Eu sou da área de artes, né? Vocês devem achar um pouco estranho alguém da área de artes ter convocado e convidado para debater um tema desse, mas a gente faz uma graduação complementar na mesma instituição e a gente tem um trabalho em comum dessa graduação, e aí a minha ideia foi já que ele também dialoga com essa área, foi a gente unir o útil ao agradável, ou seja, os nossos Uhum. trabalhos. E eu vi que tinha muita gente da ABC que podia discutir esse assunto. Eu acho que existe um campo hoje de diálogo, né? E também literatura surgindo entre tecnologia e a fé cristã. Uhum. Então é essa a nossa motivação. No caso, eu vou ficar aqui mais na organização, o Paulo, no caso, também vai estar é, debatendo aí. Pessoal, para explicar, eu convidei 4 pessoas, né? Eu vou pedir que elas se apresentem e digam basicamente a sua formação, começando aqui pelo meu vídeo, aqui pela Esther Leutzenbauer. Acertei a pronúncia, né, Esther? Isso, muito bem. São poucos os que acertam, né? Sobrenome aí bem alemão, né? Mas não é difícil, é bem como se fala mesmo. Bom, então, meu nome é Esther e eu sou professora da Universidade Estadual aqui do Rio Grande do Sul e dou aula para o curso basicamente Ciências Biológicas, né? A gente tem pós-graduação, mas é na área de Ciências Biológicas. E eu sou da parte de água, recursos hídricos, qualidade de água, então eu trabalho com essa parte, né? Impactos ambientais associados também à parte física, né? Seria os recursos hídricos. E, bom, é isso. Né, eu me formei em oceanografia também. E daí, né, era bem essa área ambiental, foquei no oceano e depois vim um pouco para a parte terrestre, né? Só falta então chegar aos céus agora. Terra, mar, terra, mar e os céus. André Melo, por favor. Então, eu sou o cara da Humanas aqui para criar algumas provocações, e a minha formação inicial foi em comunicação social, jornalismo, na Escola de Comunicação do FRJ. No final do curso, quando eu já estava estagiando, eu fui para o seminário, atendi um chamado que me incomodou bastante, né? Normalmente eu costumo dizer que o cara que vai fazer teologia, ou que vai fazer seminário, e diz que sempre pensou nisso, ou não está sendo sincero, ou não tem lá muita noção do que tem pela frente. Mas eu resisti bastante, mas aí fui fazer teologia, então uma parte no momento em que eu estava fazendo pós, eu estava fazendo teologia. Eu cursei o Museu Nacional, já lecionei no Seminário Teológico Presbiteriano do Rio de Janeiro, e tento juntar aí a parte de comunicação e teologia em alguns lugares. Eu, atualmente, além de fazer parte aí a desconhecida, quase obscura Academia Evangélica de Letras do Brasil, porque eu também sou escritor e tradutor, e além de fazer parte disso, eu estou fazendo parte de um coletivo de jornalistas cristãos, que é o Bereia, que tem o objetivo de ser uma agência de checagens de notícias que interessam o mundo religioso. Então, como tem muita fake news, é evidente que eu vou puxar um pouquinho de sardinha para essa questão aqui, vou trazer algumas provocações aí nessa linha. A gente não vai necessariamente falar só da Terra plana, mas tem muito problema nessa trajetória aí e naquilo que nós precisamos enfrentar como cristãos. Ok. Ah, Paulo Lima também, por favor, pode se apresentar rapidamente. Não mutei meu microfone, desculpa se saiu alguma.
Bom, meu nome é Paulo Renato Lima, né? Eu trabalho aí com nível de pós-graduação, professor, há uns 6 anos de pós-graduação, principalmente na área ambiental, né? Fiz mestrado, agora doutorado em biotecnologia. Então, na verdade, minha vida foi uma vida empreendedora, mas como eu vi que no Brasil o sistema é feito para você quebrar, eu voltei para a área do conhecimento. A hora que estiver maduro, eu retorno para os negócios de novo. Então, por enquanto, a gente fica lá. E sou apaixonado pelas questões ambientais, e essa formação complementar que o Choma comentou é filosofia. Então, eu pretendo aí colocar uma boa dose de filosofia no nosso debate, nossa conversa sobre o meio ambiente. Ok, então, por fim, o Nelber, por favor. Nelber, tá ouvindo? Estão me ouvindo, né? Sim, sim, agora sim. Pois boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? É uma alegria muito grande. Assim, uma honra mesmo, na verdade. Acho que tem muita gente bem melhor do que eu no ABC2 para representar a engenharia aqui nesse debate, mas é realmente um prazer mesmo estar aqui com vocês, né? Bom, eu sou Nelber Menes, professor da Universidade Federal do Piauí, há 6 anos. Antes de vir para cá, eu fui professor lá no UFC, em Fortaleza, em Sobral, daqui a 6 anos. Sou da engenharia elétrica, trabalho justamente na área de geração de energia. Geração de energia, smart grids, sistema de potência, que a gente chama, né? Uma grande área de sistema de potência. E estou começando a me aventurar na filosofia da tecnologia. Estou engatinhando nessa. Opa! Que bom. Engatinhando, né? Ok, gente. Dito isso, eu queria só rapidamente, enquanto outros entram aqui, fazer uma rápida contextualização e apresentar um pouquinho o que eu penso para a gente conversar. Eu pensei em 2 grandes blocos e depois mais um final, se conforme for o tempo, para abrir para os participantes, né? Eu me perdi. Uma coisinha, tá Diga. gravando, mas geralmente fica gravando ali. Eu estou gravando com um software específico Ah, tá. que eu tenho aqui no computador aqui. Ah, então perfeito, desculpa. E aí, não, agradeço. Eu queria puxar aqui, já que o André puxou a sardinha para a brasa dele, eu vou puxar agora um pouco para mim, partir para todos os que estão aqui, não sei a formação dos demais, mas eu lembro, vocês todos devem ter visto os filmes do Homem de Ferro. Uhum. E nesse filme ele desenvolve, no primeiro filme, um artefato que ele passa, deixa grudado ali porque ele tem estilhaços enfim, de um outro artefato que explodiu e tal, mas aquele troço é um troço de energia, é aquilo que vai possibilitar ele ter todo aquele exoesqueleto, aquela armadura nele. E eu podia citar inúmeros filmes que pressupõem a questão energética, que é o mote inicial dentro da tecnologia. Nessa primeira parte, eu queria ouvir dos nossos 4 comentadores aqui a sua opinião, né, em termos da nossa matriz brasileira. Se quiserem comentar rapidamente, os que são mais da área, a matriz energética que eu andei procurando, e aí os dados são um pouco contraditórios. Alguns falam que a hídrica chega a ser 60% da nossa energia, mas eu acho que eu vou deixar isso para os especialistas. O que eu queria pedir, além desse comentário inicial, é como que cada um de vocês, dos nossos 4 comentaristas aqui, vê essa exploração da natureza. Porque, veja, para que a gente produza energia, a gente vai até a natureza, ou a transforma, ou a domina, né? E para o nosso benefício. Nem sempre o retorno, aí estou falando agora também como leigo na área, né? Mas a imagem que se tem é que nem sempre esse retorno
seja na devolução, por exemplo, do material nuclear, seja nos impactos ambientais, enfim. O que se devolve para a natureza nem sempre é bom. Mas ninguém vive sem energia. Nós estamos hoje aqui conversando porque nossos computadores têm uma bateria que é alimentada pela energia elétrica e assim por diante. A grande questão é, dentro do tema produção de energia, como se posicionar como cristãos, né? Que análise vocês fazem, dentro cada um com a sua ótica, que questões vocês se colocam e gostariam de colocar para os demais. Partindo da mesma sequência, eu vou começar aqui primeiro com a Esther, se ela puder fazer uma primeira inserção para a gente, por favor. E também a todos os demais, se puderem daí, enquanto isso, desligar os seus microfones. Eu não estou conseguindo ver todos aqui. Bom, eu acho que para começar, assim, eu penso, né, na geração energética. Se a gente pensar, bom, para o meio ambiente, eu acho que vai ter sempre um impacto negativo, né? A gente pensa aquela questão da existência do homem, né, em si já está gerando um impacto negativo para o ambiente. Mas eu acho que o pensar da energia, como qualquer outro empreendimento humano, a gente tem que pensar nos prós e nos contras, né? E é um pouco do que o próprio processo de impacto ambiental levanta, né? A gente faz inicialmente um diagnóstico do local, o que tem, né? Desde dos fatores solo, água, né? Abióticos, e depois bióticos e sociais, né? Então, a vida, né? Plantas e animais e as pessoas que estão naquele local. E a partir daí eu vou ver, com esse empreendimento, o que vai mudar, o que vai impactar. E aí eu vou ver, esse empreendimento realmente é necessário, ele vai trazer um benefício maior do que um malefício, e eu vou contornar esses impactos de alguma forma. E eu vejo que o nosso papel, na verdade, como cristão, diante dos empreendimentos e especificamente do setor elétrico, é isso, né? A gente tem esse posicionamento de cuidar da criação, né? Avaliar como um bem que Deus nos deu para cuidar e usar, né? Os dois, né? Não só usar, mas usar e guardar, e também o pensar nos outros, né? Nas outras pessoas que vão ser impactadas. E eu acho que muito dos empreendimentos muitas vezes esquecem, né, desse todo. Eu acho que como cristãos, né, partindo dessa premissa e da própria observância das leis, todas as leis e resoluções do CONAMA sobre impactos ambientais são muito bem feitas. A teoria é linda, né? O processo de licenciamento ambiental, ele, em todos os seus apontamentos são muito, né, não teria nenhum ponto assim a questionar do ponto de vista de ser falho por olhar pelo meio ambiente. Ele pode ser falho de ser demorado, de ser, né, enfim, mas ele é muito bom, só que muitas vezes a gente coloca, né, os interesses que estão por trás do empreendimento, eu acho que entra o egoísmo e a ganância, né? E aí tu vê como cristão, essa não deveria ser o nosso objetivo, né? Por que eu coloco a questão da ganância? Se não tivesse o amor ao dinheiro acima de tudo, talvez a gente iria fazer um empreendimento porque ele vai trazer um bem social. A gente precisa de energia, a energia desenvolve uma nação, a gente precisa, né, também dar mais empregos e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E isso é bom, né? Só que quando tu não cumpre todo o papel, tu vai, né? Por exemplo, todos os passos da legislação ambiental, de alguma forma tu corta, tu cria atalhos para favorecer, de alguma forma, que o empreendimento dê mais lucro, né? Em detrimento do ambiente e das pessoas que vão estar envolvidas, né? Então aí está a falha, né? E o nosso papel, então, eu acredito, fazer cumprir, né, esse processo de uma maneira que a gente olhe para as pessoas, né? Eu, como
ambientalista, às vezes eu vejo que muitos dos empreendimentos dos ambientalistas e da parte que defende o meio ambiente, eles esquecem um pouco do lado humano, né? E como cristão, eu acho que a gente tem que juntar os dois, né? O observar o bem-estar da população, do contexto econômico também, né? A geração de empregos e também com o meio ambiente. Eu acho que é gerar um equilíbrio, né? E, Ok, enfim. obrigado. Com as mesmas questões, pode ser o André? Pode ser. Eu tinha pensado, eu ouvi a Esther falar, ela falou da legislação, falou de todo o processo que a gente tem hoje, inclusive com os seus problemas, né? E eu tinha pensado aqui em pensar três coisas. A primeira é a partir dessa obra aqui, talvez alguns conheçam, a Rocha, uma comunidade evangélica lutando pela conservação do meio ambiente, e desse outro aqui, Reflexão Cristã no Meio Ambiente, esses dois livros vão trazer para a gente um primeiro movimento. Que primeiro movimento é esse? É um movimento em que os cristãos começam a trabalhar com o meio ambiente, não a partir da academia, e nem a partir da questão da legislação ambiental, disso que está sendo construído, mas a partir de comunidades. E aí, nessa trajetória de comunidades, a gente tem uma personagem que foi vítima de várias fake news, que é a Marina. A Marina recebeu 2 livros, um deles escrito, eu trouxe os 2 aqui, e eu vou pensar algumas coisas que estão ditas aqui, para a gente começar a pensar nessas pessoas, nesses personagens. Então, a Rocha traz uma comunidade e um modelo de comunidade cristã que acaba, de alguma maneira, influenciando o pessoal do movimento estudantil cristão. A reflexão cristã do meio ambiente traz aí um modelo de uma espiritualidade do meio ambiente, que é hoje o caminho onde está o Leonard Boff, só para a gente entender o que aconteceu, que a turma da libertação virou a turma do meio ambiente, e no meio evangélico, as pessoas começaram a pensar em igrejas eco-cidadãs e começaram a pensar também em comunidades que tinham a sustentabilidade como projeto de vida. Só que isso tudo foi cristalizado na personagem que depois se transformou também em uma personagem política, e a política precisa entrar aqui nessa discussão, porque boa parte dos problemas que a gente tem, inclusive no relacionamento entre cristãos e meio ambiente, é por conta de problemas políticos, de algumas campanhas e, de certa forma, fake news. Tem 2 visões que eu acho que são interessantes. Uma visão da Marina, feita pela Marília de Camargo César. Esse livro aqui que eu trouxe aqui para mostrar. Esse negócio de mostrar livro na live é sempre legal, né? Eu prefiro que as pessoas tenham uma ideia de que a gente tem eles na mão. O outro é o livro que o Sirkis fez sobre a Marina. Por que eles são diferentes? Porque esse aqui conta a biografia dela, de alguém que fazia parte da teologia da libertação e que a gente falou que entrou naquele caminho de alguns cristãos que, a partir da teologia da libertação, começam a se preocupar com sustentabilidade, com meio ambiente e vão buscar na espiritualidade cristã uma resposta para o problema ambiental. Eu acho que isso é bem interessante se a gente pensar nessa trajetória da Marina, que faz com que ela, por exemplo, na campanha, diga coisas como essa aqui, que ela pretende que essa visão nova sobre o planeta, sobre a regeneração do planeta, esse é um discurso cristão, tá? Que isso deve ser operado na economia, na ciência, na produção, no consumo, nas relações dos homens uns com os outros e com a natureza, e que é um novo paradigma civilizatório. Quando ela fala de paradigma civilizatório, muita gente não entende o que ela está dizendo. Eu acho que esse é um problema de comunicação que ela tem, mas a gente está aqui vendo que uma turma cristã ambientalista começa a dizer que a gente está num caminho civilizatório destrutivo e que esta civilização precisa ser repensada para sobreviver. O Sirkis, que faz a leitura política, não fala nada disso. Na verdade, ele vai mostrar aqui como é que foi se construindo a plataforma política e como que hoje a questão ambiental
ela perpassa a maior parte dos partidos políticos no mundo e também aqui no Brasil, inclusive no discurso contrário a isso. E o discurso contrário ao meio ambiente, ele tende, por exemplo, a desconstruir a ciência. Então, há uma discussão muito forte aqui, que é a discussão sobre se existe ou não existe um papel humano na alteração do clima. Se existe ou se não existe uma necessidade da gente colocar ser humano contra meio ambiente e, de certa forma, a economia entra nesse processo. Esse discurso começa a ser dito por alguns cristãos, inclusive na desconstrução da candidatura da Marina. Eu acho que é importante a gente dizer isso, porque aqui a gente chega no terceiro e último ponto, que aí eu vou provocar de vez a nossa turma aqui. André Trigueiro escreveu sobre espiritismo e ecologia. Está aqui o livrinho dele. Federação Espírita Brasileira. Faz campanha disso aqui. Aliás, preciso fazer um parênteses aqui. Quando a gente fala de evangelização, a gente acha que só os cristãos fazem isto, mas a Federação Espírita Brasileira e os espíritas pegaram nessa questão ambiental uma outra forma de entender essa relação entre ecologia e paz. E aí, como é que eles vão entender isso? É curioso que eles vão entender que a providência divina, a ordem divina, foi agredida pela humanidade. É um discurso ambiental em que o ser humano faz o papel aí de vilão e que ele só vai entender como transformar isso quando ele evoluir espiritualmente. Por que eu estou chamando a atenção para um jornalista que faz matérias sobre o meio ambiente e que escreve sobre espiritismo e que é um militante do espiritismo kardecista no Brasil? Porque geralmente a gente desconsidera o fato de que o discurso ambiental e os problemas ambientais, eles não vão mais ficar restritos apenas a uma área da ciência. Eu achei interessante essa proposta aqui, que a gente começa a perceber que estamos falando de engenharia, a gente vai falar do meio ambiente. Estamos falando de filosofia, vamos falar do meio ambiente. Estamos falando de política, a gente vai falar de meio ambiente. Então, inclusive, no protocolo entre países, hoje, quando se fala de União Europeia e Mercosul, qual é a discussão? É ambiental. Tem uma série de pautas ambientais que estão dentro da legislação, que estão dentro da política internacional, que estão dentro da economia. E isto porque o discurso ambiental, ele permeia vários problemas com os quais as pessoas lidam. E, infelizmente, aqui eu posso falar como cristão, né, e também como parte de alguém que vê o que acontece na teologia. Infelizmente, o nosso meio evangélico cristão passou a ver isto como ou uma coisa de espírita, ou de nova era, ou de esquerda. E aí, o que acontece? Se o sujeito fala de meio ambiente, fala de engenharia e meio ambiente, fala de filosofia e meio ambiente, imagina assim, bom, ou o cara é de humanas, ou ele é esotérico, ou ele é as três coisas juntas, e para piorar, ele pode também ser de esquerda. Mas o problema é que a pauta ambiental, ela não é uma pauta de um determinado setor da sociedade, nem de uma única expressão. E aqui eu quero falar isso de uma maneira bem didática. Todas as vezes que as pessoas dizem que a pauta ambiental é uma coisa de espíritas, de nova era, de gente de esquerda, estão fortalecendo uma distorção na notícia. E isso é uma fake news. Isto é uma distorção que a gente precisa corrigir. Como é que a gente vai corrigir? Fazendo diálogos como esse. Ok. Me dá o toque aí que eu não estou vendo o tempo aqui não, viu? Isso, não, tô monitorando. Legal essa contribuição, acho que vai retroalimentando aqui o pensamento dos demais. Eu estou calculando mais ou menos quando chega a 7 minutos a fala, daí eu começo a dar uma policiada, tá? Para que todos tenham Beleza. o espaço aí de comentar.
Por favor, Paulo. Vamos lá, 7 minutos vai ser um desafio. Eu vou tentar puxar o gancho do André. Humanas, eu sou engenheiro, sou cristão e conservador, então vai ser bem. é raro o joio. Vou tentar resumir assim, mas eu vou precisar fazer um panorama, Chamba, poder seguir uma linha de raciocínio para chegar onde a gente quer na questão da energia, quer na questão do movimento, mas precisa seguir um raciocínio lógico aqui para a gente ter base. Então, a primeira coisa que eu penso, né, quando eu vou falar desses assuntos para o pessoal que é mais voltado para a questão, né, do debate, filosofia, teologia e meio ambiente, que são raras as pessoas, a gente tem que começar a pensar que a gente divide o que Norman Geisler faz, né, o Norman Geisler, lá em Ética Cristã, ele divide a visão panteísta, a visão materialista, né, e a visão teísta de mundo, que é as únicas 3 formas cosmovisão de enxergar o meio ambiente. Nós, enquanto, né, cristãos, estamos adequados a ateísta. Só que ao longo do tempo, a gente teve o panteísmo aí que tomou conta de toda o cuidado. Se existiu algum cuidado com a questão ambiental, sempre foi por parte do panteísmo, que entendia que a natureza é divina e, portanto, eu preciso zelar por ela, desde da tribo mais afastada até os povos antigos, né? Então, é necessário que eu cuide, zele pela natureza, e esse termo para a gente é muito importante, né? Depois eu vou falar de materialismo para não entrar no anacronismo aqui. Não está ali no sentido etimológico mesmo. Se você for fazer uma exegese legal do texto de Gênesis 1:26, não é dominar no sentido de eu dominar um cachorro, de, né, acorrentá-lo e dar lá comida uma vez por dia. Não, é bem tratá-lo, né, nesse sentido de zelo pela natureza. Então, quando eu comentei lá do projeto para filosofia que a gente tinha feito, esse é o caráter de zelar pela natureza, né? Então, o criar lá no Gênesis é o revelar-se de Deus. Então, esse revelar-se, que é o que Agostinho coloca ali, essa revelação, ela vai colocar o homem em busca de Deus, em busca do Logos, né? E é aquilo que depois, mais tarde, Calvino vai chamar de sensus divinitatis, né? Sensus divinitatis, que é a sensação de Deus, aquilo que parece que eu nasci para buscar a Deus. Então, o xamã lá do povo antigo, ele tinha necessidade de buscar pelo divino, de buscar por um Theos, alguma coisa nesse sentido, né? Então, por isso que o evangelho precisa ser pregado, né? Não vou entrar na questão do calvinismo e arminianismo, que daí eu vou entrar no molinismo, que é a minha fissura, mas eu queria partir para a questão de se eu me movo em relação a buscar a Deus, eu não estou parado. Então, o que eu quero fazer é um contraponto bem claro aqui, que eu quero deixar, entre o movimento, a ação, da inação, do não movimento, daquilo que é ausente. O ser humano, ele é intrinsecamente moldado a se movimentar, a estar, né, em estado perpétuo de energia, né? Eu não posso parar. O corpo humano já é assim biologicamente, né? A máquina que, se parada, não funciona bem. Isso daí tem a ver com o primeiro motor lá de Aristóteles, né? Que Deus é o ato puro, o resto tudo é movido. Então, tudo é movido a partir do primeiro motor, aquilo que é o ato puro lá de Tomás de Aquino. Então, a estática, ela não vai funcionar com as coisas de Deus, né? Então, o que Roger Scruton traz, e isso é muito legal, esse daqui é o meu filósofo central de pensamento, esse aqui é o meu manual para as aulas, quando a gente vai falar de conservadorismo, política e meio ambiente, quando não envolve questões cristãs diretamente, mas elas estão embutidas ali. Ele diz que todo esse debate do pessoal da esquerda, ou o pessoal que trabalha com um ceticismo em torno do aquecimento global e questões semelhantes, é porque, ou tenta pensar, né, no sentido da escola de Frankfurt, ali aí um pouquinho de materialismo, eu preciso parar a economia, eu preciso parar o sistema, né? Como que se deu todo esse surgimento do contexto capitalista e política de novo, né? Que Max Weber vai falar ali, a ética cristã e o espírito do capitalismo, é isso, né? Nasceu por meio de uma ascese cristã, então eu preciso reter bens, eu preciso zelar por esses bens,
zelar pelas coisas naturais para que eu possa agradar a Deus. Então, em última instância, sempre esse zelo ele vai estar moldado a movimento em fazer alguma coisa, que daí a conotação consagração e santidade, essa santidade é que eu separo, consagração é aquilo que eu dou, aquilo que eu faço, aquilo que eu produzo. Então, isso daí significa em meio ambiente, em termos, né, traduzindo aqui, seria impacto ambiental positivo. O que a gente tem? O impacto ambiental negativo. Aí é o que Agostinho vai dizer ali, né? O problema é a paixão desenfreada. Daí depois Anselmo, lá no século XII, vai dizer, né, puxando lá o século IV do Agostinho, vai dizer que é um querer desordenado, um querer que não quer a vontade, aquilo que Deus quer. Então eu preciso encontrar alternativas, né? E aí o Roger Scruton vai dizer ali, o que aconteceu nesse meio todo? A gente perdeu o senso de patriotismo, deixou de lado a oikofilia, que seria o amor pelo lar, o amor pela pátria, o amor pelo aquilo que é o meu local, onde eu habito, né? E amo alguma coisa abstrata. Aí, Edson Milarelli, em Direito do Meio Ambiente, ele vai separar esses termos em latim como res communio hominem e res nullius, né? Res pública, coisa pública. Então, res nullio é a coisa de ninguém. Res communio hominem é aquela coisa que é comum a todas as pessoas. Então, quando aquela coisa não é de ninguém, aquele patrimônio pode ser depredado, pode ser degradado, pode ser impactado negativamente. Agora, quando aquilo é meu, ou seja, mangue ali é meu, de minha propriedade, eu participo, aquela praça, eu pago na meu PTU lá, então está escrito, tem uma taxa ali que aquilo é da minha propriedade, eu preciso zelar, olha o termo de novo, por aquele ambiente que é meu, é o local. Daí Roger Scruton vai tentar resgatar o direito consuetudinário. O que é o direito consuetudinário no seu sentido mais belo, né? É aquele que, bom, já que isso funcionou para minha rua, eu amplio para o bairro. Já que o bairro funcionou, sei lá, dessa forma que a gente está separando os resíduos, vai virar um decreto municipal, porque um vereador vai falar alguma coisa, que depois vira uma lei municipal, que daí o Maringá já é vista com bons olhos, outras cidades copiam, viram a lei estadual, assim que foi construída toda a Constituição dos Estados Unidos. Por isso que teve 17 alterações, enquanto a gente teve a de 88 para cá, mais de 80. Por quê? Porque ela foi baseada de baixo para cima, não de cima para baixo. O Estado impondo, devendo, você deve fazer isso, isso, isso. Então, por isso que é o que a Esther comentou. De fato, a nossa legislação ambiental é a maior, a melhor, a mais bem moldada, construída e completa legislação ambiental do mundo. A nossa, principalmente lá no artigo 225, você for analisar etimologicamente a hermenêutica jurídica ali, ela é completíssima, ela é maravilhosa. Né? Lá na graduação de engenharia, a gente teve um ano inteiro de direito ambiental e a gente ficou 2 meses só na Constituição Federal falando de meio ambiente. Então tem muita coisa para se trabalhar ali. Então o que eu quero dizer com tudo isso é, bom, eu estou envolvido com aquilo que eu faço para Deus, então eu preciso destruir. Daí tem uma frase que eu gosto, né? Destruir o destrutivo é construtivo, né? Então eu preciso fazer com que aquilo que está fazendo mal a gente tire do obstáculo e coloque e impacte positivamente, em termos práticos, né? Eu tinha um projeto voltado para pirólise catalítica no meio ambiente, que é trazer o conceito, né, waste to energy, né? Eu acho que o Nelber deve conhecer bem isso. Esse waste to energy é transformar o resíduo, esse é o sonho de consumo de qualquer tipo de tecnologia. O coprocessamento está fazendo isso, aterro, incinerador. Eu preciso transformar aquela energia, aquele resíduo em energia. Então eu pego um resíduo que tem um poder calorífico alto, por exemplo, 2.750 quilocalorias lá de um composto de mix de sólidos contaminados com hidrocarbonetos, e faz uma blendagem desse resíduo e faz com que ele vire energia. Então, tudo aquilo... Então, o exemplo que eu dou para os alunos é o pai de família. O cara está atrasado para ir para a reunião, que agora não vai ter mais problemas, né? Agora com a mudança do Covid. Mas o cara está atrasado para ir na reunião ou entrar no trabalho. Ele não vai pegar a bicicleta dele, deixar o filho dele na escola e chegar todo suado com a camisa. Ele vai ligar o ar-condicionado dele no talo, vai gastar combustível fóssil e vai de qualquer jeito para a reunião. Não adianta você oferecer para ele só uma politização, consciência ambiental. Você precisa oferecer um produto igual ou superior em tecnologia. Então, o que eu falei,
a gente teve as crises do petróleo, então a tecnologia, né, por conta do capitalismo monstro, destruiu o meio ambiente. Paradoxalmente, é ela que vai resolver os problemas ambientais com o menor grau de regulamentação, né? Você tem que baixar essa imposição de regulamentação para as pessoas, incentivos fiscais, aí à medida que isso for se igualizando, né? Eu tenho um produto que ele tem qualidade e preço igual ou superior ao que não é sustentável, e é a partir dele que eu vou comprar, vou adquirir o meu bem. Então, é o fato, né, que puxando um pouco para o alemão da Esther, Heidegger, né, o Martin Heidegger, ele vai dizer o seguinte, você tem duas concepções de mundo, né, aquele Dasein, de estar no mundo, né, enquanto que aquele que simplesmente Anwesen, né, que ver o mundo, de estar aí, né, eu só sou aí, eu só estou aí, eu não sou, eu não participo, né, e daí depois ele vai, enquanto eu estou sendo no mundo, ele vai diferenciar Vorhanden de Zuhanden. Vorhanden é aquilo meu geral, todo mundo põe a mão, é aquilo que eu comentei do Res Communio Omni. E o Zuhanden, se tiver muito pesado, dá uma parada aí. E o Zuhanden é aquilo que eu tenho acesso aquilo que está à minha mão, aquilo que eu posso pegar, manipular. Então, um problema atmosférico eu não estou vendo, eu não sei o que está acontecendo. É sustentável? Quanto de bom é bom o suficiente para ser sustentável? Eu preciso da prática, né? Eu preciso tirar da teoria e colocar na prática de um cidadão. Como eu faço isso? Por meio de produtos tecnológicos que se equiparem a ele e possam oferecer a mesma qualidade de serviço, né? Paulo? Então, esse é o caminho. Desculpa se extrapolei. Não, só um pouquinho. Beleza, não tem problema. Acho que estamos aí para isso. Vou passar a palavra para o Nelber. Antes eu queria lembrar aqui, se falou muito de que somos uma coisa, né? Existe a natureza, existe o ser humano, mas a gente tá unido. Aquele filme, o Avatar, mostrou muito isso, né? A interligação. Isso como, sem entrar aqui na questão panteísta que o filme trabalha, né? Porque daí nós estaríamos adorando a criatura no lugar do Criador. Acho que não é essa a questão. Mas nessa questão panteísta havia um tremendo respeito. Eu acho que também surge essa ideia justamente por causa dessa visão. Mas vou então, depois que lembrei dessa questão, passar então para o Nelber, por favor, sobre a mesma ótica, o que você tem a dizer? Sim, João, eu vou aproveitar até o que você falou por último, né, sobre a questão você citou aí alguma coisa do panteísmo, citou alguma coisa interessante, né? Eu acho que nós como cristãos, a gente deve ter uma postura que a Bíblia nos ensina, que a gente tem que examinar tudo e reter o que é bom, né? Eu costumo dizer que eu penso que a ideia polarizada, nós contra eles, né, aquela coisa de guerra o tempo todo, né, guerra ideológica, guerra, né, de todos os tipos, né, que a gente incorpora muito facilmente, eu acho que não é um caminho muito legal, né, eu acho que o melhor caminho é a gente procurar examinar a realidade como um todo, né, só que para a gente examinar e fazer um jus, né, porque se você tem que examinar tudo e reter o que é bom, como é que você vai discernir o que é bom, né? Para a gente discernir o que é bom, a gente tem um padrão que são as escrituras, né? A própria Bíblia Sagrada, né? Então, eu costumo dizer que eu entendo que a gente tem que examinar toda a realidade, mas usando as lentes das escrituras, né? Usando as lentes da Bíblia, né? Daquilo que a gente entende pela revelação de Deus, para discernir o que é bom e o que é ruim. E assim, por que estou falando isso? Porque assim, uma ideia interessante nessa questão panteísta que o Schwab colocou, de que nós somos tudo uma coisa só, né? Nós não somos, na nossa interpretação, a visão cristã não é essa, que somos tudo uma coisa só. Mas, em certo ponto, a gente pode dizer que nós somos irmãos da criação, né? Porque fomos criados pelo mesmo Criador, né? Então, de certa forma, a gente pode dizer, né, e falar como Francisco de Assis, né? São Francisco, né? Falar de chamar os animais de meus irmãos, né? Então, vamos dizer assim,
Eu acho que é mais ou menos nesse sentido aí, né? Acho que nisso a gente pode concordar com ele, né? E eu acho que isso está lá em Agostinho também, né? O pastor André está aqui também, pode, né, falar sobre isso. Mas, assim, nos pais da igreja, né? Eu acho que isso é recorrente, nas escrituras, né? Isso é recorrente. Então, a criação a gente tem que pensar como uma certa parte de nós também, né? Porque ela foi criada por Deus também, assim como nós, né? Como é uma das ideias, falar sobre o mandato cultural, né, também, já eu vou falar da minha perspectiva como engenheiro, né, mas, assim, só para falar que eu compreendo que o propósito de Deus para o homem, né, assim como Deus é criador, Deus criou o homem, criou, né, a natureza, a criação, e como Deus é criador e nos deu o imago Dei, né, imagem de Deus, ele também nos fez um ser criativo, né? Schwamp aqui é o homem da criação, né? O homem das artes, né? Então, a engenheiro também é, né? Afinal das contas, todos somos, né? Então, assim, o fato é que nosso poder criativo, eu diria, nossa sede por criar, até, eu diria, ela é um reflexo da imagem de Deus em nós. Um reflexo da imagem de Deus em nós. Faz parte do nosso chamado, né? É uma evidência do nosso chamado, na verdade. E quando Deus vai e diz assim, lá para Adão, né, lá no Éden, quer seja literal, quer não, mas o que importa é o que está, né, sendo passado ali, né? Então, quando ele fala, né, para dominar a natureza e sujeitá-la, às vezes eu acho que em alguma época, né, outras épocas da história, até hoje mesmo ainda muito, acho que muitos cristãos interpretam isso como sendo dominar, sujeitar, no sentido de explorar mesmo, né? Só que eu entendo pelas escrituras, eu não entendo de hebraico, nada disso, mas até queria ter pesquisado um pouquinho, né, mas não deu tempo. Mas eu tenho para mim que, se você for procurar lá, né, aí os teólogos de plantão podem me ajudar nisso, se for procurar lá o significado de sujeitar-se, provavelmente vai se aproximar muito mais do sujeitar-se, como Paulo fala lá, né, a mulher sujeitar-se ao homem nas cartas. Aquela sujeição não é no sentido de humilhação, né? Do mesmo modo, quando eu penso que quando Deus diz ao homem que deve sujeitar, né, a criação, que deve dominar sobre a criação, não é no sentido de humilhar, no sentido de explorar, de fazer mal, mas de zelar. Zelar, né? Essa é a melhor palavra, realmente. Zelar pela criação, cuidar dela, né? Só que para cuidar da criação, zelar por ela, isso eu penso que talvez remonte também a gente trabalhar nela, nós mexermos com ela. Acho que eu entendo que Deus nos deu um poder criativo também para continuar até certo ponto. Não sei se isso é heresia, meu. Sou engenheiro, né? Mas a impressão para mim é que o nosso poder de criativo é uma forma de continuar a criação do próprio Deus, né? Deus criou a natureza bruta, da forma como nós conhecemos, e fantástica, maravilhosa, e nos deu o poder de continuar a criação dele, né, de modelar a criação dele, de fazer uso, né, da criação dele. Eu lembro John Walton falando a respeito de que o bara, né, que seria o verbo para criar, lá no Gênesis, né, o bara teria um significado de atribuir função também, finalidade, ou seja, de fazer algo útil, tornar algo útil, não é simplesmente criar, né, não pode ser tomado só como criar do nada, mas também pegar algo que existe e transformar para tornar-se útil. Nesse sentido, eu entendo que quem trabalha com tecnologia, e nós, engenheiros, né, mas todos os demais também, todo ser humano, tem um certo poder de fazer bara, né, um certo poder de usar aquilo que Deus já nos deu, material bruto, para transformar em algo útil. Agora, a questão toda é essa: o que é algo útil? Essa que eu acho que é a pergunta central, que eu acho que nós, como cristãos, devemos buscar e compreender. O que é útil? O que é realmente útil? Útil no sentido bom da palavra, no sentido que glorifica a Deus, no sentido que é útil aos olhos de Deus, no sentido que serve ao homem, serve à humanidade, no melhor, no significado mais profundo mesmo, porque muitos utilizam a ideia do útil de um ponto de vista idólatra também, tecnicista, né? Que é aquilo que a gente chama de utilitarismo, né? Ou seja, eu faço uso de tudo que eu posso, inclusive das pessoas, inclusive dos relacionamentos, eu faço uso de tudo que eu posso
para satisfazer minhas vontades, né, minhas necessidades, minhas vontades. E isso é uma visão utilitarista, uma visão idólatra, uma visão, vamos dizer, egocêntrica, uma visão do homem que cai mesmo, né? A visão da queda, né? Do homem caído. Então, eu acredito que nós, como cristãos, a nossa busca deve ser, o máximo possível, encontrar diante dos olhos de Deus o que é realmente útil para fazer e desenvolver tecnologia. Porque senão nós vamos estar presos. Nós também fomos afetados pela queda. Somos cristãos, mas fomos afetados pela queda. Nós também não temos uma visão tão clara sobre o que é útil. Mas nós temos o padrão para analisar isso, são as escrituras, né? E não que a Bíblia vai me dizer assim, construa uma hidrelétrica, ou então construa uma usina eólica, né? Mas aí vem o que eu estou começando a estudar, engatinhando, por isso que eu disse que teria muita gente na ABC2 muito melhor que eu para falar sobre isso, né? Mas pode ser uma outra ocasião, né? Mas estou começando a estudar a aplicação da filosofia do Doiberg, né? Ali pelo livro do Berkerk, né? Do Egbert Schirmer, né? Também falando justamente sobre isso, né? Sobre essa visão da aplicação dos princípios, né, dos princípios do cristianismo, né, dos princípios da visão cristã no desenvolvimento de tecnologia. Então, eu estou começando a estudar o modelo do triplo I, né, e da abordagem multimodal, né, do Doiberg, que é aplicado também em projetos de engenharia, que é tentando analisar a natureza, a criação, né, aliás, na verdade, um projeto de engenharia, trazer para o projeto de engenharia todas as áreas da realidade que o envolvem, né? Ou seja, dentro desse projeto de engenharia você tem que buscar analisar não só a parte técnica em si, mas também o uso dela, as consequências dela, a filosofia que está por trás dela, ou seja, o propósito, o significado que está por trás dela. E, então, isso, né? Já tem escritores que estão falando a respeito disso, dando um padrão, um parâmetro, sobre como você pode analisar um projeto tecnológico, por exemplo, à luz da fé cristã também, entendeu? Então já existe isso de forma sistematizada e crescente, né? E as discussões crescendo, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Tentar responder o que é útil, o que é realmente necessário. Aí trazendo um pouquinho para a minha aplicação aqui na engenharia, falando da geração, eu tenho que dizer o seguinte, quando a gente olha as curvas de demanda de energia em todo mundo, são ascendentes, em todo mundo. Uhum. São muito ascendentes. Por quê? Primeiro, por duas coisas principais. A primeira, a população tem crescido, principalmente no hemisfério sul, que é onde existe menos potência instalada, menos energia disponível. E a população cresce. E é também a população mais pobre, coincidência ou não. Mas outra questão é a disponibilidade de energia, né? Que quanto mais energia disponível, mais riqueza. E vice-versa. Quanto mais riqueza, mais energia disponível. Uma coisa alimenta a outra. É fato que nós temos muita pobreza. Eu tive no continente africano 2 vezes, né? E nessas ocasiões eu tive a oportunidade de ver realmente se aqui o negócio é ruim, imagina lá, entendeu? E, coincidência ou não, a África é o continente mais escuro do mundo. Né? Se você pegar a imagem de satélite durante a noite, né? Como existe aí na internet, vocês podem procurar, e montar o mapa mundi, você vai ver que a África é um imenso escuro. Enquanto você vai para o hemisfério norte, Europa, né, América, Estados Unidos, né, um pouquinho ali para China também, para o Oriente, para Japão, você vai ver muita luz, né, muitos pontinhos luminosos. Então, eles têm muita energia, eles consomem muito, nós estamos crescendo muito em consumo, crescendo muito também em produção, precisamos crescer mais em produção para atender essa demanda, né? E estamos em processo de enriquecimento, certo? Então, as duas coisas estão conectadas. A questão é, o que realmente mais... Bom, a gente falou, a população está crescendo. Outra questão é dependência tecnológica, dependência energética. Estamos nos tornando cada vez mais dependentes de energia, dependentes de tecnologia. Então, até que ponto isso é bom e até que ponto isso é ruim? Até que ponto, eu agora falo como um dilema meu como engenheiro. E é um dilema da agora, deste momento, que tem até me levado a questionar sobre rumos do meu doutorado.
mas nós estamos trabalhando para... Eu sou da área de geração de energia, então nós estamos trabalhando para tentar ao máximo produzir mais energia. Mas para quê? Com que finalidade? O que estamos fazendo é de fato bom? O que estamos fazendo é de fato tá tomando rumos bons? Porque, por exemplo, eu estudando Smart Grids. Smart Grid não vai ser aplicado na África, vai ser aplicado nos países ricos. Mas os países ricos, a demanda de energia deles, né, e aqui não estou eu não estou com um discurso socialista, não, por favor, estou falando, tentando analisar no ponto de vista cristão mesmo. Assim, a necessidade dos países ricos de energia hoje é realmente uma necessidade? Entendem? Quero dizer, ou estamos cruzando a linha e chegando ao ponto do luxo, né? Nelber? Sim, à vontade. A gente pode continuar depois. Vou aproveitar esses teus questionamentos e eu acho que a gente pode passar para um segundo bloco. Eu creio que houve uma espécie de consenso entre duas grandes forças que foram apontadas. O zelar, a partir do Imago Dei, né, que alguns falaram. Essa coisa da imagem de Deus tem a ver muito também com alguns estudiosos relembram que alguns reis botam suas imagens em lugares onde eles não estão, como uma representação também do governo deles naquele lugar. E nós somos imagem de Deus, de certa forma nós, os seres humanos, são esses representantes de Deus nessa nossa criação. E por outro lado, também a partir do crescei-vos, multiplicai-vos, do que foi colocado de dominar a natureza, nós temos outra grande força, que é o criar. Então a minha pergunta para esse segundo bloco seria: vamos pensar agora em casos concretos, né? Eu sou muito limitado, mas eu creio que vocês podem ajudar nesse debate. Mas quando eu vejo toda o cinema, eu analiso muito isso, os filmes de ficção, né? Essa questão de arte imitar a vida, ou vida imitar a arte, enfim, eu vejo que muito se tem falado já em viver fora da Terra. E aí o Alexandre, que é da física e da cosmologia, poderia mostrar as reais possibilidades disso, mas independentemente dessa real possibilidade, se a gente parar para pensar, cara, nós já estamos pensando em viver em Marte, é isso? Como assim? Né? Que pensamentos nos passam pela cabeça? Eu olho aqueles... só se conseguirem plantar árvore lá, né? Porque é muito feio aquilo lá, a Terra é maravilhosa. Então a minha pergunta para vocês como hoje vocês que são da área percebem, aí trazendo a questão do Belo Monte que eu propus, né? Que é uma paradigmática, mas em contraposição com outros diversos casos menores. Não sei se alguém aqui do Sul conhece o caso nosso aqui de Salto Pilão, aqui em Santa Catarina, que é o mais local. Pensando em casos concretos, como nós estamos criando e zelando? Porque, veja, nós temos 3 poderes, né? E vários de vocês apontaram que, por exemplo, o aspecto legal, a Esther colocou, nós temos uma legislação bacana, né? Mas vários de vocês disseram, estamos trocando oikofilia, foi a palavra do Paulo, eu colocaria aqui a economia, né? Oikos é a mesma origem dessa palavra. E nisso há um aspecto negativo, ou seja, parece que todos estamos concordando, né? Que nesses 2 grandes polos, zelar e criar ao mesmo tempo, existe um aspecto negativo. Que poder está falhando? O que tem feito? É o executivo? É o legislativo? É o judiciário? É o quarto poder, a mídia? Ou é a cidadania? Como nós, na prática, em exemplos concretos que vocês percebem, estamos, enquanto humanidade, lidando com isso? Difícil a generalização, vocês podem apontar casos diversos, mas esse seria o mote para essa segunda rodada de comentários. Eu acho que eu vou inverter aqui. O André já está sorrindo aqui, vou deixar ele começar dessa vez.
Não, é porque você falou do Belo Monte e eu trouxe lá no primeiro bloco a Marina para o debate de propósito. A saída dela tem muito do governo do PT, tem muito a ver com o embate entre Dilma e Marina por causa de Belo Monte. André, só um instantinho. E se agora quiserem inserir realmente visões pessoais, eu acho que não há problema da gente Pois é, mas se posicionar. Acho que a não, divergência faz parte, eu né? trouxe ela de propósito exatamente porque tem uma questão importante para nós aqui, e aí eu vou falar nós como cristãos. Meio ambiente, política, em certo sentido até economia, são áreas nas quais a, a nossa tradição cristã evangélica tende a demonizar essas coisas. Então, quando a gente fala em meio ambiente, a gente está falando só do pessoal que é panteísta, é, e, no entanto, tem questões que são colocadas hoje que não são questões do panteísmo. Vou tratar aqui de um problema claro para a gente entender como é que a resposta não é o panteísmo ou o cristianismo. Quando a gente fala de cultura, nós precisamos dizer que existem culturas que estão em crises civilizatórias. O que é uma crise civilizatória? Rapa Nui, que é o exemplo da ilha onde as pessoas derrubaram todas as árvores para construir aqueles ídolos. Bom, os ídolos estão lá, mas a vida acabou e as pessoas tiveram que ir embora. Então, assim, a ideia e a visão de que necessariamente os panteístas são positivos, ela é uma ideia que remete a uma discussão aqui, que é uma discussão moral. A gente colocou aqui no texto, no chat ali, as questões sobre utilidade e bondade. Útil e bom são problemas morais. Eles não são problemas dados através simplesmente só de números. O Nelber estava levantando ali a questão da quantidade de energia que a gente precisa gerar e uma questão importante que as comunidades têm começado a enfrentar do ponto de vista prático é a questão da geração do lixo. A gente produz muita coisa inútil, a gente produz muita destruição, muitas vezes sem necessidade. Um exemplo é o impacto que a pandemia trouxe para o meio ambiente, no sentido de poluição do ar, de poluição no meio ambiente, mas também no sentido negativo na produção cada vez maior de lixo. Eu não sei como é que é a experiência de vocês, mas a gente produz por dia o que, num passado recente, há 50 anos atrás, as pessoas produziam por semana, em termos de lixo de uma casa. E o que é pior, cada vez mais é um lixo reciclável, é produto da indústria. Então, tem alguma coisa que a gente precisa pensar em termos práticos. Agora, Belo Monte é paradigmático nesse discurso, porque mostra também até onde que uma posição política, economicista, pode também ser negativa, no sentido de que não se leva em conta a comunidade toda do entorno, e aí o Estado determina, como várias vezes determinou, que nesse lugar aqui agora vai ter uma usina hidrelétrica. Bom, as comunidades elas não são ouvidas, elas não são incluídas, elas não são pensadas. Na verdade, nós temos essa tradição, que é uma tradição, quando a gente fala do útil, o utilitário ali, na verdade, acaba sendo um utilitário autoritário. Eu vou fazer porque eu quero. E essa discussão é uma discussão política, é uma discussão moral. E esse é um campo que a igreja e os cientistas cristãos precisam entrar. Quer dizer, até onde as nossas questões, as nossas decisões, elas têm efeitos morais. Então, dizendo de uma maneira mais simples, por isso eu provoquei aqui com o livro do cidadão lá falando do espiritismo. Como é a abordagem dos espíritas kardecistas em relação ao meio ambiente? Eles cuidam dos animais porque estão fazendo as boas obras. Parece um negócio simples, mas se você for em qualquer dessas organizações que cuidam de animais abandonados, você vai encontrar poucos cristãos. Isso é chocante para mim.
Mais chocante ainda a gente perceber que outros grupos com um discurso moral vão se apropriar do discurso que deveria ser esse discurso do zelo, do cuidado da criação, mas não só do zelo e do cuidado da criação, mas do conhecimento da criação, é uma coisa que a gente não pensou aqui. E eu acho que aqui a gente pode já chamar o Paulo ali para a réplica, ele está falando, mas eu acho que a discussão está aí. As pessoas, um grupo panteísta, um grupo de esquerda, às vezes toma discursos morais, ou um grupo de direita, e a política ela tem que ser ocupada pelos cristãos. E os cristãos, normalmente, quando pensam na política, eles pensam apenas que a política é o lugar do demônio. Os cristãos não podem estar lá. Na verdade, isso está cada vez mais forte, né? As pessoas pensam assim, não, a comunidade não pode se organizar, a comunidade não pode exigir, nós não temos nada para falar em relação à questão do lixo, temos, as nossas comunidades têm, as nossas igrejas têm, tem como, eu citei ali a Rocha, porque o pessoal começou a pensar isto, mas tem igrejas ecocidadãs, onde a igreja é o local onde as pessoas vão dar o destino correto para as baterias, para os equipamentos velhos, para criar um processo de reciclagem daquilo que a gente está usando. Pensa bem, as nossas comunidades muitas vezes têm espaços ociosos, muitas vezes durante a semana, outras vezes a gente pode muito bem dar um destino melhor para as roupas, para os equipamentos, para as coisas que nós produzimos, que nós simplesmente descartamos. Eu aqui estou chamando a atenção para uma questão prática. Onde é que está o impacto claro do nosso modelo civilizatório? Na quantidade de coisa inútil e má que a gente produz, que a gente chama de lixo. Só que o lixo pode ser necessariamente só inútil e mal? Não, acho que o Paulo está querendo entrar no assunto que eu acho que ele pensa isso. Eu sei que as comunidades ecocidadãs tratam disso também, e eu acho que o caminho está por aí. Tem uma imagem que me assusta quando você fala de hidrelétrica, aquele negócio, aquele lago morto, aquele troço fedorento, que matou tudo que tinha de vida ali, não foi feito replantio, não se escutou a comunidade. Algumas vezes essa decisão foi tomada do ponto de vista político, mas sem fazer política. André, eu vou, antes de passar aqui para o Paulo, eu quero evitar que nos chame de machistas aqui depois, é que a Esther já está aguardando aqui um tempo e você acabou de tocar na questão... Você falou lá para que o porquê, legal. Você já, aproveitando o gancho que você deixou dessa questão de hidrelétrica e todo aquele... o lago que se forma e tal, eu vou abrir para ela, mas antes eu queria só fazer uma solicitação, se cada um pudesse colocar o nome do livro e o autor aqui no chat, para depois a gente, enquanto não está falando, se pudesse deixar essa literatura, porque eu acho que outras pessoas podem querer ler esses materiais, né? Então, se puderem, só colocar o nome do livro e autor, não precisa ser uma referência acadêmica, tá? Então, Esther, eu também, como você falou pouco antes, queria ceder que você pudesse se alongar um pouquinho e depois eu passo para o Paulo, então, por favor. Obrigada, então. Não, dentro de tudo isso que né, a gente estava conversando, para mim veio muito aquele conceito, né, que na verdade o que falta para nós é o capital moral, porque a gente, né, se a gente pensar assim, pô, a gente é cristão, né, a gente está sendo cada vez mais um país cristão, só que isso não tem refletido em nada na nossa sociedade, né, isso é uma coisa que me preocupa muito, porque quando a pessoa se diz cristã, ela não entende os próprios princípios básicos que norteiam o ser cristão, né, isso gera um descompasso, né, entre a teoria e a prática absurdo, né, e é o que a gente vê, né, o Nelber estava falando bastante dessa questão do porquê que a gente faz, né, para quê, e esse ponto me desperta muito, né, porque como cristão, eu acho que a gente deveria realmente fazer para a glória de Deus, né, eu acho que assim, né, aquela coisa tudo é para a glória de Deus, e a gente está construindo, né, está fazendo um link com Belo Monte,
Será que Belo Monte foi para a glória de Deus, né, de alguma forma? É evidente, né, quando a gente começa a olhar os resultados do efeito da construção daquela usina, que realmente não escutou as comunidades. E além de não escutar, né, aquilo ali é um ato de violência muito sério, né, legitimado pelo governo de uma maneira, né, e nem ao mínimo, então, respeitar o processo de licenciamento ambiental, identificar assim, tá, vai ser impactado, eles não vão ter água, o rio vai secar, eles não vão ter peixes para comer, então a gente vai ter que realocar essas comunidades, essas aldeias indígenas para outro lugar, né? Sim, precisamos de energia, mas a gente precisa, de alguma forma, né, tem que ter uma preocupação aqui. Não pode desconsiderar, e aqui a questão ambiental está diretamente associada ao social, que até eu não sei o que é pior, né? No caso de Belo Monte, lá, se a gente comparar os impactos aos indígenas e aos ecossistemas que nem se conhecem, né? As espécies que a gente não tem nem ideia de que existe lá e que a gente nem vai saber, porque de repente elas não vão existir mais. Então, realmente, é uma questão de a gente refletir. Eu me pergunto muito qual é o nosso papel como cristão e onde é que a gente poderia entrar, né? Eu, por exemplo, na minha igreja, eu sinto muita dificuldade de falar sobre isso, sabe? Às vezes as pessoas eu sou daquelas meio, né, tenho composteira em casa, e aí reciclagem de lixo, e nos encontros da igreja eu levo tudo muito a sério, só que eu tenho uma dificuldade tremenda de passar isso para a igreja. A gente aqui no meio, na ABC2, fala e é escutado, mas e como a gente vai passar isso para a igreja? Eu não sei, eu estou tentando encontrar, né, em pequenas coisas eu tento, assim, mas parece que tu tá nadando contra a maré dentro da igreja, sabe? E eu sempre procuro ter uma ideia mais prática, né, não ficar só na teoria, mas como a gente vai explicar tudo isso, né? Quando as pessoas dentro da igreja muitas vezes acabam pensando assim, não, a gente precisa de emprego, a gente precisa cuidar das pessoas, então a gente precisa de energia para ter uma indústria para gerar emprego. Não, mas peraí, né? Será que a gente não consegue fazer de um outro jeito? As pessoas, por exemplo, no caso lá de Belo Monte, aquelas aldeias indígenas, antes elas pescavam e tinham comida. Hoje elas vão ter que conseguir um emprego para poder comprar comida, que antes elas não compravam, né? Então, é uma questão que a gente tem que colocar, né? Esther, aliás, teu nome é bíblico também, né? Mostrando o papel forte das mulheres. Eu queria continuar só aproveitando que tu está sendo mais breve nas tuas colocações, mas eu queria ainda continuar contigo te perguntando uma coisa. Eu fiquei em dúvida sobre a questão... Desculpa, Paulo. Rapidinho. Sobre a nossa matriz energética brasileira e os caminhos que nós temos seguido. Você consegue nos dar essa informação melhor? A energia advinda do represamento da água, ela é a nossa maior fonte energética, e o nosso governo, os últimos governos, é realmente somente candidatos ou políticos como a Marina que tem apontado para um novo paradigma? De que forma você vê o caminho do teu conhecimento, né, que o Brasil tem caminhado, Esther? Como é que tu vês isso? Bom, eu não sei se o Nelber ali, que é da energia, pode saber um pouco mais do que eu, mas o que eu vejo é que a gente né, investiu muito em energias hidroelétricas, especialmente no sul e sudeste. De alguma forma, a gente saturou os nossos rios, né? Então a gente não teria mais muito para onde fugir, para onde buscar mais fontes renováveis, né? Porque a energia hidroelétrica é renovável, e se a gente comparar com a térmica, ela vai ter menos emissões, né? Bom, que também seria um tanto complexo, que tem quem defenda que não é a energia mais limpa, né? Eu acredito que é uma das fontes que gera, se a gente for fazer um comparativo de quantidade, né, é muito mais energia do que uma eólica, né? A gente vai botar aerogerador por quantos
quantos mil aerogeradores para dar uma Belo Monte? Então, é uma conta que não adianta, a gente tem que, para mim, a solução é no mix, né, na diversidade da matriz, e tentar usar o mínimo de térmica possível. Mas dentro do que a gente pode, né, eu acho que o governo tem evoluído positivamente, eu acho, na questão da matriz energética, tentando, né, dar um incentivo aí nas renováveis, né, especialmente eu tenho visto grandes incentivos com eólica, aqui no sul a gente tem bastante eólica e tem crescido bastante, né, esse tipo de energia, e só para a gente ter um exemplo, ela é é tão baixo o impacto ambiental que são pequenos os casos que tu tem que fazer um estudo de impacto ambiental, né? São processos muito mais simplificados, que basicamente o impacto que tem é visual e aves que possam se bater nos aerogeradores. Então, assim, né, aves e morcegos. É extremamente baixo comparando com outras, mas é também, né, a gente tem o problema aí da disponibilidade, a gente não tem como guardar o vento, né? E a gente não tem a quantidade de energia ainda é baixa, mas eu acho que o governo tem, né, ao longo aí dos últimos governos, tem investido positivamente na matriz energética. Tem crescido muito a energia também solar, que também não tem impacto praticamente nenhum, né? Mas eu acho que a questão está na diversidade, e eu não sou contra hidrelétricas, né, eu acho que a gente tem que estar junto, e aí até fui pesquisar um pouquinho dessa do Salto do Pilão, né, e a usina do Salto do Pilão, ela tem exatamente impactos ambientais bem baixos, né, porque ela é a fio d'água, então o grande impacto de uma hidrelétrica é a própria construção do reservatório, onde a gente vai estar inundando uma grande área, vai estar, né, os animais que viviam ali, as plantas vão ter que ser realocados, ou muitas vezes vão ser extintos, e eventualmente alguma população que estaria ali, né? No caso ali do Salto do Pilão não teria, né, população, né? A área é extremamente pequena, e é uma das alternativas que a gente tem tido, né, para diversificar a nossa matriz energética e a baixo impacto, né? Então eu acho que seria uma boa solução. Mas, ao mesmo tempo, se a gente pensa em termos, né, eu até fiz o cálculo para a gente ver quantos saltos do pilão a gente precisaria para gerar uma usina de Belo Monte, né? Então, eu fiz até o comparativo aqui. A salto do pilão era 191 megawatts, e eu considerei até, né, Belo Monte na potência média, né? Porque se a gente for botar a potência instalada, ela não... em função da variabilidade da vazão, é muito baixa, né? Quase que nunca que a gente vai gerar essa potência instalada lá em Belo Monte. Então, a potência média seria 4.500 megawatts. Se a gente considerasse essa potência média, sei lá, 24 saltos do pilão a gente precisaria para gerar a mesma quantidade de energia, né? Então, também, onde é que a gente vai botar 24 usinas dessas, né? Aqui no sul e no sudeste, que já está um pouco saturado. Mas, enfim... um quebra-cabeça, né? Montar isso aí. Obrigado, Esther. Eu vou então passar a palavra ao Paulo e também ao Nelber para finalizar esse bloco, e já vou deixar minha inquietação aqui. Estaria na hora de a humanidade pensar em parar de crescer? Paulo? Vamos lá, tentar ser breve, mas ao mesmo tempo começar lá do Nelber, que provocou, né? Gerar mais energia para quê? Né? Para onde a gente vai crescer? Aí somado ao ponto da externa, útil para quê? Então, e na visão do Belo Monte aí, para a gente poder ser aplicado em termos práticos, né? Em termos práticos, Belo Monte, se você tivesse uma reestruturação, tivesse feito todas as manutenções necessárias nas usinas que nós já temos disponíveis, ele superaria 15 mil megawatts, superaria o que a usina de Belo Monte já gera por ano. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente poderia, uma resposta conservadora aí,
Aí qual que é onde está o erro? Tentar puxar todas as perguntas que foram... Eu acho que eu falei muito rápido, até o zelar passou batido, né? O zelar lá de Gênesis 1:26, etimologicamente, não é dominar. Dominar está uma tradução incorreta, é zelar. Uhum. Tem todo um contexto aí. Então seria uma resposta conservadora pequenas pessoas, as pessoas, é o indivíduo, útil para quem? Não é para o coletivo, é para o indivíduo. Porque quando é bom para a maioria, então, por exemplo, Belo Monte, então Belo Monte vai ser implementado aqui, tá legal. Vai prejudicar 90%, vai prejudicar 10%, 90% vai ser beneficiado com recursos econômicos. Legal, põe Belo Monte aí. Né? Então, não é o caso de ser coletivo. O coletivo vem lá do pensamento platônico, da república dele, que era uma cidade de Polis, né, de 5.850 habitantes, mais ou menos, que daí você tem o filósofo rei e tudo mais, todo esse pensamento coletivo que se deu, perpassou, Rousseau ali, que a sociedade que corrompe o homem chegou no materialismo, chegou em nós. Né? Então, no alemão, ele vai dar uma resposta bem melhor para isso. A gente só chama aqui de meio ambiente. Em alemão é Umwelt. Né? Umwelt é o meio ambiente, ele é o circundante, aquilo que está à minha volta. O Mitwelt é aquele que é o meio compartilhado. E o Zebelwelt é o mundo que é ele em si mesmo. Então, o mundo em si mesmo precisa ter os seus próprios direitos, que é os direitos dos animais, que é uma visão panteísta. Nós, enquanto cristãos, estamos naquela ponto que o Weber comentou, né? Não é nós contra eles, não é a questão de colocar isso. Scruton mesmo disse, falou assim, não é nosso e deles, a gente tem que deslocar a ideia de corresponsabilidade, e corresponsabilidade no setor ambiental é um princípio muito forte. Todos somos responsáveis subsidiária e solidariamente na cadeia de responsabilidade civil, penal e administrativa. Então, no caso ali do Belo Monte, se lá atrás, é que a gente está lidando com adulto já, sabe aquela criança que cresceu, que não foi educada, passou por uma adolescência super conturbada e virou um adulto, né, que está sempre na cadeia, alguma coisa assim, é mais ou menos isso que a gente está lidando, com adulto perverso, né? Se a gente tivesse adotado, ao invés das energias provocadas, né, suscetíveis aí da Revolução Industrial, da exploração de petróleo, em vez de ter dado ouvidos para mais barata, para mais econômica, seria aquela do Frank Schumann, né? Que era a primeira usina solar. Se a gente já tivesse adaptado todo o ambiente para isso, e cada um produzir suas microenergias, todo mundo fazer como a Esther faz, né? Então, quando que eu ajo como cristão? Quando eu preciso pensar numa tecnologia que ela vai tirar, por exemplo, um óleo, vamos colocar em termos bem técnicos, óleo de baixo ponto de fluidez, que é o óleo BPF, para fundição, fornos de caldeira. A hora que eu tiro esse tipo de óleo e uso outro tipo de óleo combustível, que é da Waste to Energy, que eu comentei lá, da pirólise catalítica, eu coloco energia, resíduo como energia. A Suécia, ela precisa importar resíduos. Por quê? Porque ela usa toda a energia para a matriz energética dela. Olha que fantástico. Se a gente tivesse esse sistema aqui hoje, a gente não teria o excesso, né, em aterros, coprocessamento, todas as dioxinas e furanos sendo emitidas, né? O salto de pilão é uma boa, é sustentável, legal. Só que a Esther acabou de comentar em números, ele não atende toda a demanda energética. A gente precisa focar, né, nesse caráter de baixo para cima, é o local. Então, quando eu promovo a ideia local de pequenas matrizes energéticas, então, cada um tivesse pensado na sua usina solar, lá atrás a gente teria outro sistema. Então, a gente está no 2.0 aí, né, o novo sistema de comando e controle, agora é a nossa chance de novo, paradoxalmente, quem vai resolver o problema da degradação ambiental é a tecnologia, por meio daquilo que é de baixo para cima. Então, é a coletividade, enquanto sociedade e indivíduo. Eu, Paulo, André, pessoa, CPF. Nenhuma aula minha entrou um CNPJ até hoje. Né? Então, é a pessoa, o indivíduo. Quando eu atinjo as pessoas, aí sim eu provoco uma mudança que ela é substancial no ponto de vista conservador aí. Joia. Eu acho que fica já a pergunta. A resposta... Sejam bem-vindos todos que chegaram depois, e tem mais gente chegando. A minha pergunta é... Eu havia colocado antes dos três poderes que giram em torno da lei, né?
mas do quarto poder, que é a mídia, que o André também pode falar, e também da cidadania. A minha pergunta, que eu já deixo para ti, também para misturar e finalizar com essa parte, é: então a resposta estaria na consciência do indivíduo, Nelber? Eu entendo o seguinte, que eu concordo com o que o Paulo colocou, né? Eu entendo que precisa existir vamos dizer assim, uma redenção das práticas humanas, né? E não vai acontecer uma redenção das práticas humanas, né? Das práticas sociais, se não houver uma redenção do indivíduo, né? Tentando falar em termos teológicos, né? Mas, então, assim, eu entendo sim que tem que, mas é claro, a gente não dá para a gente esperar o tempo perfeito, que o tempo perfeito, né, nós que cremos, é só o tempo que vai haver a restauração de todas as coisas, né? E isso, quando digo a restauração de todas as coisas, inclui também as práticas humanas, inclusive desenvolvimento tecnológico, né, e científico, né? Eu penso que se nunca tivesse acontecido a queda, existiria tecnologia, sim, e existiria também ciência, só que era uma tecnologia diferente, era uma ciência diferente. Eu penso isso, me parece que isso é muito claro, né, na Bíblia, né? Mas então, assim, eu penso que tem que haver uma mudança significativa no ser humano, né? Mas, digamos, a gente vai ficar de braços cruzados, esperar então só o final dos tempos, quando todas as coisas vão ser restauradas, né? Claro que não, né? Então a gente tem que procurar trazer a influência para o indivíduo nos nossos dias, né? Enquanto vivemos esse tempo. E isso eu acho que o que a gente está fazendo aqui faz parte disso também, né? Discutir essas temáticas. Já foi falado aqui que nós, como cristãos, somos muito responsáveis também vamos dizer assim, pelo rumo ruim que o desenvolvimento tecnológico toma. Somos responsáveis também, todos nós somos responsáveis, e nós cristãos, eu acho que, de certa forma, somos mais responsáveis por nos omitirmos, por talvez não termos compreendido durante muito tempo. Acho que entendemos durante um tempo e no meio do caminho nos perdemos, mas o fato é que a comunidade cristã nos nossos dias não, o André já falou aqui, né, não atenta, sim, para essa sua responsabilidade, né, porque faz parte do nosso mandato cultural, né. Na verdade, se for ver, né, isso não faz parte, esse tipo de discussão não faz parte, não é o tipo de tema que está nos púlpitos das igrejas. Né? Então, daí que cristãos na ciência, eu acho que tem um papel tão importante, tão necessário. Né? Então, voltando, eu acho sim que parte do indivíduo e ao mesmo tempo também da coletividade, né? Indivíduos que, como nós aqui, que estamos de forma coletiva tentando construir uma ideia, né? E debater esse tema. Mas deixa eu lhes falar aqui rapidamente também sobre questões técnicas, né, que a Esther colocou também, né, o Paulo também tocou no assunto, né. Hidrelétrica, ela não é, embora ela seja considerada uma energia renovável, hidrelétrica ela não é, digamos, ecologicamente, vamos dizer assim, do ponto de vista ecológico, não é a melhor solução. Entretanto, ela para nós aqui no Brasil, ela é necessária. Bom, eu vou novamente restringir aquela questão, né? Precisamos mesmo, né, de mais energia? Precisamos mesmo, né? Eu vou falar assim, minha opinião pessoal, eu acho que deveríamos fazer justamente o contrário, consumir menos energia e, se pudéssemos, de forma idealizada, viver só de subsistência era melhor. Eu diria assim, a única prática humana, né, a única, do ponto de vista econômico, né, a única prática econômica humana que não agride o meio ambiente é a subsistência. A única prática humana sustentável é a subsistência. E se a gente pensar isso até do ponto de vista de energia, aí eu vou pegar a carona no que o Paulo falou. Se cada um de nós apenas consumisse o que realmente precisa, ou seja, aquilo que não é luxo, né,
que é realmente necessidade, e segundo, se nós produzíssemos, né, se desde o início aí da descoberta da eletricidade e tal, todo mundo tivesse começado, né, toda a sociedade culturalmente tivesse cultivado essa ideia de produzir a energia que ele próprio consome, né, então as coisas seriam bem diferentes hoje. Claro que não tínhamos painel fotovoltaico, sistema fotovoltaico naquele tempo, que é a forma de geração mais, que tem melhor, digamos, uma vocação maior para a questão do uso no próprio consumo, né? Você gera e você consome. Ou seja, a gente chama na engenharia de autoprodução. A fonte de energia que tem maior vocação para autoprodução é a fotovoltaica. Entretanto, a fotovoltaica não resolveria o problema, porque depende de condições climáticas, uma série de coisas, né? Aí é que entra as hidrelétricas. As hidrelétricas, elas exercem um papel muito importante, porque você armazena água, vento você não armazena nem sol. Claro que você pode colocar bateria, mas aí é outro problema ecológico também. Já pensou, tanto de bateria, se tudo que a gente consome de energia precisasse passar por bateria também, aí era um grave problema ecológico. Mas, resumindo, toda forma de exploração de energia tem impactos ambientais e fortes. A energia hidrelétrica renovável mas o fato de ser renovável não significa que é ecologicamente correto. É renovável só no sentido de que o insumo não é consumido numa velocidade mais rápida do que aquilo que a própria natureza pode produzir. Mas, por exemplo, olha só como são conceitos complicados, né? Nuclear, energia nuclear é uma energia limpa, porque não produz gases que produzem efeito estufa. E isso é a definição para energia limpa, mas não é renovável. Certo? Então, tem uma série de questões, né, que precisam ser discutidas nesse sentido de o que é melhor. Bom, para a situação, eu disse que a situação ideal nós não temos, que seria a subsistência, inclusive do ponto de vista energético. Já que nós não temos a situação ideal, pensando hoje, o que nós já temos, o problema já está aí, né? Então, primeiro, precisávamos haver uma mudança significativa de comportamento da população, uso eficiente de energia, isso é mais importante do que novas gerações. Segundo, para novas gerações, levar em consideração todas as esferas da existência, né, do impacto, né, não só impacto ambiental, impacto social também, econômico e tudo mais, mas sempre levando em consideração isso, o que de fato é necessário, e o que é luxo, né? Digamos, foi falado, por exemplo, de Belo Monte, né? Belo Monte, tecnicamente falando, eu estudei Belo Monte há muitos anos, né? Desde que começaram aí as discussões, aí, não vou dizer desde que começaram as discussões, mas desde a década de 90 aí que eu acompanho, né? E Belo Monte, tecnicamente, ela é excelente, ela é uma das melhores usinas do Brasil. Eu poderia puxar aqui uns dados, né? Porque não dá tempo. Ela é uma das melhores usinas do Brasil. Ela vai perder, vou dizer, para Itaipu, do ponto de vista, inclusive, de impacto ambiental. Para Salto do Pilão, né? Salto Pilão, né? Salto Pilão perde também, certo? E para todas as PCHs, as pequenas centrais hidrelétricas, né? As pequenas centrais hidrelétricas, elas têm um impacto, mesmo que se some várias delas, tem um impacto ambiental muito menor do que uma grande usina, né? Ou seja, se você somar várias pequenas centrais hidrelétricas e comparar com a mesma potência que elas geram, com uma só grande hidrelétrica, as pequenas centrais hidrelétricas vão ter um impacto muito menor. E estão mais próximo daquilo que a gente falou da subsistência, estão mais próximo, porque são pequenas gerações para locais, né? Mas então, assim, falando, eu quero deixar dar um exemplo aqui. Olha só, para terem ideia, Belo Monte tem uma relação aqui, vou falar só desse dado técnico. Tem muitos outros aqui que poderia entrar na discussão, mas não dá tempo. Só esse dado técnico. Belo Monte precisou de alagar 0,04 km² para cada megawatt. 0,04 km² para cada megawatt. A média do Brasil é 0,5, ou seja, mais de 10 vezes maior. Ou seja, Belo Monte é mais de 10 vezes menor do que a média nacional. Isso em termos de área alagada por megawatt. Salto Pilão é 10 vezes menor, aliás, perdão, 5 vezes menor, não,
25 vezes menor, a área alagada, 25 vezes menor do que isso para cada megawatt, do que Belo Monte. Então, Salto Pilão, né? Salto Pilão, nesse sentido, tem um aproveitamento muito melhor do que Belo Monte, certo? E as pequenas centrais hidrelétricas ainda têm um aproveitamento melhor do que Salto Pilão. Então, eu só estou falando isso para dizer o seguinte, é possível, só que a questão aí entra a questão econômica. Os técnicos, as pessoas da área técnica sabem disso. Ó, primeiro, o que eu estou querendo dizer, vou tentar fechar meu raciocínio. Hidrelétricas são necessárias para o modelo do sistema elétrico brasileiro que nós temos no Brasil, são necessárias. Só que existem as pequenas centrais hidrelétricas, são mais eficientes, funcionam melhor, agridem muito menos o meio ambiente. E os técnicos sabem disso. Por que não se investe mais nas pequenas centrais hidrelétricas e por que tem se investido nas grandes centrais hidrelétricas e por que tem que mexer na Amazônia? Entendeu? Porque Belo Monte é tecnicamente excelente. O problema é o local. Foi colocado num lugar que não podia mexer, que foi uma tragédia ambiental. Certo? Então, assim, existem muitos outros lugares possíveis e quando você fala de pequenas PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, existe muito mais possibilidades de lugares para você colocar. Certo? Então, a pergunta é por que não se investe? Aí vem a questão de interesses econômicos, entendeu? Nelber? As grandes, só para fechar isso, então, as grandes centrais hidrelétricas são grandes consórcios com grandes empresas e tá aí Belo Monte, tá na Lava Jato também. Ok. Bom, gente, vamos chegando aqui a essa etapa final e nessa etapa final eu queria abrir para os demais que estão aqui presentes. Nós temos mais 9 pessoas, além 8 pessoas além da gente aqui. Se quiserem aproveitar e perguntar alguma coisa para as pessoas que esses 4 figuras inteligentíssimas que eu conheci aqui hoje, eu queria abrir para o pessoal que está junto, saudando aqui o Daniel Facchini. Não é Facchini o nome dele, tá? Ô Facchini, tu quer fazer uma pergunta aqui? Facchini é o idealizador aqui do grupo de Rio do Sul. Mas enfim, se alguém do grupo que está como ouvinte gostaria de trazer alguma contribuição ou alguma pergunta, por favor, se manifeste. Ninguém? Opa, deixa eu entrar aqui. Tá Diego Bezerra, por favor. Cara, que maravilhoso esse encontro, hein? Sensacional a contribuição de todos vocês. Na verdade, eu acho que eu gostaria de colocar uma questão aqui. Eu coloquei ali no chat. Eu acho que a pergunta principal é: qual o problema do cristão de falar desse assunto? Por que não conversa sobre esse assunto? Né? Qual que é o problema? É um medo? Será que é um medo? É um medo de falar sobre algo a respeito da exploração da natureza e acabar sendo enquadrado como um possível panteísta? É um medo porque, na verdade, nunca prestou atenção nesse assunto e está com medo de ser confrontado com algumas verdades? Está com medo de mudar hábitos e costumes? Né? Então, eu gostei muito do que o Paulo falou, né? Principalmente dando um exemplo, né, do ar-condicionado do carro, que não basta o cara ser consciente, né, de que ele deveria economizar de que ele deveria poupar, né, a natureza de uma certa maneira, mas ele também agora ele quer já um recurso que substitua plenamente, né? Então não me tire meu ar condicionado, afinal de contas, né, ele me refresca, né? Não vou querer substituir ele por uma janela aberta tão fácil, né? Então na nossa igreja, né, eu lembro muito bem assim de algumas reuniões da BC2 em que a gente pediu para o pessoal levar, né, simplesmente né, ao invés de, né, a gente usar copo plástico, levar, né, a sua própria caneca. Cara, já foi um caos, né? Coisas simples assim, né? Então eu fico pensando, qual é o medo no fim das contas? Fica aí essa questão. Se alguém do grupo que está nos ouvindo quiser responder,
eu vou dar prioridade agora para quem tá ouvindo. Senão eu deixo para talvez até para Esther, que comentou alguma coisa aí. Quem gostaria de comentar? Bom, a Esther foi primeiro, mas eu coloquei um livro aí, eu queria sugerir a leitura dele e responder aquela sua pergunta, se a humanidade precisa parar de crescer. Sim. A Esther pode começar. Eu concordo também que tem que. Porque bom, vou responder a primeira pergunta ali do Diego. Eu acho que tem a ver, para mim, a resposta também é associada com o medo que a igreja tem de ciência ainda, né? Porque que pega essa ideia de não acreditar na ciência cola muito com o meio cristão, porque ainda tem essa falsa ideia de que se a gente começar a estudar e ler e se questionar, a fé cristã vai ruir. Eu acredito que muita gente acha isso ainda. É muito... Não faz nenhum sentido depois que a gente começa a estudar e tu começa a ver que o cristianismo faz todo sentido, e quanto mais tu estuda, mais sentido faz. Só que o pessoal da igreja, de forma geral, pessoas que têm medo, eu sei pela minha própria família, assim, o medo que tu vai para a universidade, tu vai estudar e a tendência é que tu vai te afastar de Deus. Isso, de alguma forma, ainda predomina, então tu vai te questionar o que os cristãos estão fazendo, o meio ambiente, não, tu vai te perder. Né, tu vai te perder na tua fé, porque isso é coisa, realmente, é coisa de esquerda, é coisa dos ateus, sei lá. Eu acho que tem um pouco disso, né? E um pouco, cortando só o André um pouco, eu também, eu acho que tem até uma ONG em inglês, eu acho que é Seven Rules, agora eu não vou me lembrar o nome, mas a luta deles é justamente dizer isso, que não tem como, essa ideia de crescimento contínuo não faz nenhum sentido. Pensa assim, a gente está crescendo 1%, ele pensa, essa taxa de crescimento é sempre proporcional ao que tu cresceu no ano anterior, então não tem como, né, a gente vai chegar num ponto sem limite, porque se tu cresce, sei lá, 10 bilhões, o teu PIB cresce. No ano seguinte, tu tem que crescer proporcional a isso. Se tu crescer a mesma coisa, o crescimento, né, se tu produzir a mesma coisa, já é bom. Continuar, né? Eu não sei, para mim não faz sentido. Né? André? Então, eu coloquei aí um livro, Poluição e Morte do Homem, porque a gente está falando de questões morais, mas essas questões também são espirituais. Não é à toa que lá no século X, o Francisco de Assis começou a pensar numa relação diferente com a natureza. Ele começou a pensar porque o cara começou a orar, entendeu? Ele se retirou. É impossível que você vá para um retiro espiritual e fique lá, como às vezes a igreja faz, 3 dias, 4 dias lá diante da natureza, orando, pensando. É impossível que você saia do mesmo jeito e que você não se incomode com aquilo que é feito na criação. Então, tem uma questão aí que é uma morte espiritual, que é uma questão de como a gente se relaciona com o Criador e com as criaturas. E a gente começa a refletir e orar sobre isso. Agora, quando a gente fala da questão do tamanho, nós temos uma tentação que é dada pelo mundo. E aí é dada tanto pelo mundo como pela carne, como pelo diabo. A gente vai querer, primeiro, uma coisa megalomaníaca. E esse negócio de, por exemplo, pensar a própria igreja como uma igreja que precisa ser mega, ela começa a ter impactos sociais, ambientais e políticos que são inevitáveis. Por que a gente não tem que pensar num número cada vez maior de pequenas comunidades em vez de pensar numa mega? Que é uma coisa que a gente está repensando nos nossos dias. As pequenas comunidades, inclusive, elas sustentaram-se melhor e sobreviveram melhor do que as mega igrejas, que entraram em parafuso nessa época de pandemia. Só para a gente pensar em termos práticos, né? Então, assim, por que em vez de fundar uma nova congregação, o cara não resolve aumentar o tamanho do templo? Pensa que
E aqui tem uma questão importante. O chamado do Senhor é para que a gente se espalhe. Desde lá da Torre de Babel, de Gênesis 11, a tentação do ser humano é de querer ficar maior, de juntar mais gente, e a gente vai construindo megalópolis que são insustentáveis. Eu não tenho como dizer isso de outra forma. Uma cidade com 15 milhões de habitantes não é sustentável. Não, não tem como a gente pensar. E olha que o pessoal já está falando agora em conurbação de megalópolis. Né? Assim, como é que a gente vai gerir um negócio desse? Em termos de impactos ambientais, de sustentação, a gente precisa enfrentar isso e precisa entender assim, que o chamado do Senhor é que a gente se espalhasse, enchesse a terra. Se você olhar o mapa do Brasil, os lugares que têm uma relação melhor com a natureza e que tem mais sustentabilidade, tem mais cidades pequenas e médias. E hoje elas são, pela tecnologia, mais viáveis. Então, quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando... alguém escreveu assim, abrir mão do conforto. É o contrário. Exatamente o contrário. A sua vida é muito mais confortável quando você está vivendo de uma maneira mais sustentável do que quando você está numa megalópole de 15, 20 milhões de habitantes, onde você demora 4 horas para se deslocar, para ir para o trabalho e mais 4 horas para voltar. E as pessoas passam esse tempo, na maior parte das vezes, dormindo. Então, elas, em vez de dormir no quarto, elas estão dormindo no metrô, no ônibus. Só não dorme no carro porque tem que dirigir, mas daqui a pouco o carro é automático, o cara dorme no carro também. Então, que qualidade de vida a gente está gerando? A gente tem que começar a pensar isso. Que menos é melhor, que mais espalhado é mais interessante. E aí eu vou colocar uma provocação nossa para a igreja. Por que a gente prefere fazer um templo maior em vez de abrir uma outra congregação? Então, é importante a gente fazer essas perguntas, é importante a gente começar a perguntar sobre que qualidade de vida a gente precisa ter e como a gente vai viver no mundo conforme o projeto que Deus nos colocou. André e demais, eu queria ir encaminhando para o final, já são 15 para as 10, o horário mais ou menos que eu tinha pensado para finalizar. Eu antes queria dizer o seguinte, agradecer demais a aceitação do convite de vocês. Estou aqui pensando mil coisas, né? Também para minha própria vida. Talvez precisemos todos fazer essa conversão nessa área da nossa vida, que é como a gente se relaciona com o consumo, partindo do que tudo vem de energia também, né? Uhum. Existe algo apenas que alguém assim tá entalado aqui para dizer, eu não queria, mas daí que se fosse breve, se alguém mais gostaria de comentar alguma coisa que acha assim fundamental dizer, por favor se manifeste agora. Só considerações finais, serve? Por favor, por favor. Pegando o gancho aí da pergunta do Diego e não sei o que acontece, né? Por que a gente não está envolvido com isso? Benjamin Franklin dizia assim, e eu gosto de dizer isso nas aulas, quando você me fala, eu esqueço. Quando você me ensina, eu lembro. Mas quando você me envolve, eu aprendo. Então, esse é o ponto. A gente não pega as crianças desde pequenininha, vai lá para plantar sua cenourinha. Eu não fui educado assim. Vamos aprender a lidar diretamente com o meio ambiente. Todo mundo já nasceu na megalópolis, né? Como o André colocou. E a gente não tem a noção que Edmund Burke, que é o pai do conservadorismo, vai dizer. A nossa sociedade, ele não tinha essa noção de meio ambiente, hein? Isso daí é o pensamento conservador. Por isso que o pensamento conservador é o âmago do pensamento ambiental. Nossa sociedade é uma aliança entre os mortos, os vivos e os que ainda não nasceram. Esse é o princípio da sustentabilidade, que é zelar pelas próximas gerações, né? Que é o tripé lá do Triple Bottom Line lá do John Elkington, né? Então a gente tem que
envolver as pessoas nesse sentido. Como que eu passo uma linguagem simples, é que a gente está aqui, né, supostamente pessoas um pouquinho, que leu pelo menos 1 ou 2 livros na vida, né, então por isso que eu acabei dando mais nome, falando alguns outros contextos técnicos. Mas com as pessoas da igreja, a gente tenta, eu já apliquei, né, coleta de óleo vegetal, é um sistema de remuneração, então você ganha vendendo óleo, tem R$ 1 por litro, as pessoas desconhecem isso, um sistema de aplicativo e toda uma coisa que eu poderia entrar na uberização, blockchainização, que daí iria longe, mas esse é um trabalho social que começa pela comunidade, começa dentro da minha casa, que é na minha igreja e literalmente no meu lar. Era isso. Joia. Agradeço demais, então, novamente, Paulo Lima, o André Melo, a Esther e o Nelber. E eu queria, para a gente se despedir, assim, que o André é pastor, né? Pastor, você poderia nos dirigir uma palavra de oração, por favor, para a gente finalizar? Eu vou orar porque você pediu, mas a oração do pastor é igual a dos outros, viu? Então vamos lá, vamos falar com Deus. Senhor, Pai nosso, Deus nosso, nós te bendizemos pelas pessoas que estão dispostas a estudar, a compartilhar do seu estudo, do seu conhecimento. E, acima de tudo, Senhor, nós estamos felizes e somos bem-aventurados, somos abençoados de perceber que tem tanta gente disposta a dialogar. Um mundo em que as pessoas não escutam as posições diferentes, nós estamos aqui somando forças, somando conhecimento, e queremos pedir que o Senhor nos abençoe para que sempre tenhamos que sentar, ensinar, e a capacidade mais impressionante ainda de sentar e aprender. Que o Senhor nos faça capazes de estarmos juntos nessa caminhada e que aquele que é o caminho, que é a verdade e a vida, nos abençoe em tudo aquilo que vamos fazer a partir de hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, Deus então, boa abençoe. noite a todos vocês. Foi um prazer enorme. Querendo fazer mais comentários, podem colocar também no WhatsApp dos líderes e tal. Logo eu vou disponibilizar o link aqui do vídeo que foi gravado. Prazer ter falado com vocês. Que Deus os abençoe. E com certeza Eu que agradeço. temos um desafio aí pela frente, né? Boa noite a todos. Boa noite, Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Abraço. Tchau.